Pais amados, neste dia nós vamos começar a meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Vamos orar. Senhor Deus, que Tu possa nos guiar nessa meditação, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, que Ele possa nos fazer entender qual é a Tua vontade para a nossa vida, qual é o Teu querer. Santo Espírito, dirige-nos. Pai Santo, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, a nossa mente. Que essa palavra nos fortaleça espiritualmente e que ela possa ser o alimento, Senhor, para a nossa fé. Em nome de Jesus te pedimos, te agradecemos. Amém. O capítulo 1 tem como título Ageu exorta o povo a reedificar o templo. O verso 1 diz assim: No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Nós vemos aqui no capítulo 1 uma data exata de quando a palavra de Deus veio através do profeta Ageu. E essa palavra foi a Zorobabel, governador de Judá, e Josué, que era o sumo sacerdote. O Senhor veio falar que o povo estava dizendo que ainda não era o tempo de edificar a casa do Senhor. O verso 3 continua. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Nós vemos aqui que primeiro o Senhor falou que o povo estava dizendo que não era tempo ainda de edificar a casa de Deus. E aí o Senhor pergunta, já que eles dizem que não é tempo, por acaso é tempo deles habitarem casas apaineladas, ou seja, casas luxuosas, casas ricamente decoradas, enquanto a casa dele estava em ruína? Essa é a pergunta que o Senhor faz. O verso 5 diz: Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Verso 6: Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Aqui nós vemos o Senhor falando para eles que tudo que eles estavam fazendo, trabalhando, produzindo, nada disso eles estavam tendo prosperidade nas coisas que eles estavam fazendo. O trabalho, a produção, o salário e a vida deles não estava sendo abençoada, porque eles não estavam lembrando-se do Senhor e da casa do Senhor. E quando o Senhor fala para ele por 2 vezes, considerai o vosso passado, eu penso que o Senhor estava querendo dizer, lembrem-se do que aconteceu no passado de vocês. Lembrem-se do que aconteceu por vocês não considerarem as coisas de Deus, por vocês pecarem, por vocês se tornarem idólatras. O que aconteceu com vocês? Isso é o que eu penso que o Senhor estava querendo falar quando ele diz, considerai o vosso passado. Talvez o Senhor estava dizendo, vocês querem voltar para aquela situação? Vocês querem serem destruídos novamente pelos inimigos? Querem voltar para o exílio? Porque nessa situação o povo já tinha voltado do exílio babilônico.
O verso 8 diz assim: Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. No verso 8, nós vemos o Senhor dando ordens para eles subirem ao monte, pegarem madeira e edificarem a casa, porque disso ele ia se agradar e nisso ele ia ser glorificado. E depois ele fala que eles voltam a falar sobre a situação deles de trabalho, de prosperidade, dizendo que eles esperaram muito, mas veio pouco, e quando eles pegaram esse pouco e levaram para casa, o Senhor tratou de fazer com que esse pouco não fosse suficiente. Tudo isso por quê? Porque eles não estavam considerando a casa de Deus, não estavam se interessando pelas coisas da casa de Deus, somente estavam preocupados com a sua própria casa, correndo de um lado para o outro. O verso 10 diz assim: Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Por causa deles estarem correndo só preocupados com as suas próprias coisas, com a sua própria casa, com a sua própria vida, o Senhor fez com que não chovesse mais, que a terra não produzisse mais frutos, que viesse a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre a produção de cereal, de vinho, de azeite e sobre tudo que a terra produz, assim como também sobre os homens, os animais e todo o trabalho das mãos deles. Ou seja, nada estava prosperando. O povo estava trabalhando e não via prosperidade, porque só se preocupavam com as suas próprias coisas, com a sua própria vida. Estavam deixando a casa do Senhor, as coisas do Senhor para depois, dizendo que ainda não era tempo de edificar a casa do Senhor. Mas aqui o Senhor falando que era tempo de edificar. Talvez essa palavra possa falar com você, mas caso você não consiga associar diretamente a nossa vida hoje, eu gostaria que você pensasse, talvez as coisas na sua vida hoje, no meio de toda essa situação de pandemia que nós estamos vivendo, talvez elas não estão dando certo porque você não está cuidando das coisas de Deus e se preocupando só com as suas coisas. Ou talvez até as coisas para você não pararam. A sua vida talvez parou por causa dessa pandemia. E talvez isso é um sinal que Deus esteja te dando para que você volte para as coisas dele, se volte para o reino dele. E lembre-se que as coisas dele também precisam ser cuidadas. Talvez o tempo que você está tendo agora seja para você cuidar das coisas de Deus e enxergar que você estava preocupado só com as suas coisas, só com a sua vida. Deus, ele chama a nossa atenção de várias formas. Aqui nós percebemos Deus mostrando para eles aquilo que talvez nem eles estavam enxergando, que eles estavam semeando muito e recolhendo pouco, comendo, mas não estavam se fartando, bebendo, mas não estavam se saciando, se vestindo, mas não estavam se aquecendo, recebendo salário, mas o salário não estava dando para as coisas que eles precisavam. Tudo isso era Deus mostrando para eles, tentando fazer eles enxergarem que precisavam cuidar das coisas de Deus.
E talvez, como eles não enxergavam isso, Deus teve que usar o profeta para falar com eles. Talvez essa palavra fale com você nesse sentido, eu espero que sim. E com base nisso, nós vamos orar. Com base nessa palavra, nesse entendimento que o Senhor nos deu neste dia. Senhor, se estivermos sendo negligentes com a Tua obra, com o Teu reino, nos mostre. Espírito Santo, abra nossos olhos espirituais e nos faça enxergar se estamos cuidando apenas dos nossos interesses e esquecendo das coisas do Senhor. Meu Pai, endireita nossos caminhos e nos faz cuidar também das coisas do Teu reino. Meu Deus, perdoa-nos e conduz-nos pelo caminho que Te agrada. Em nome de Jesus oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Medite nessa palavra, entregue ao Senhor este momento de meditação como a sua oferta por mais um dia.